Então, bom dia, eu sou Regina Klarman e nesse momento eu estou de diretora do Psicanálise na Cultura e é com muito prazer que a gente recebe vocês aqui, a Lipsan, para fazer esse evento e desejando que tenham muitos outros encontros, que a gente possa fazer essa troca tão efetiva, que nos enriquece muito. Então, nós vamos hoje, então, conversar, discutir o filme Pobres Criaturas. Nós vamos ter, então, a participação da Gabriela Petri Airioldi da Rocha, vice-presidente da Liga de Psiquiatria e Saúde Mental, Lipsan, e o Tiago Crestana, nosso colega aqui da sociedade, psicanalista, enfim, e eu que vou coordenar. Nós vamos ver uma parte do filme, a Débora preparou para nós um trailer para a gente poder aquecer, né, enfim, o que a gente gostaria de conversar juntos, e aí depois a gente passa para os comentários e abre para o público. Antes de começar a atividade, eu queria divulgar para vocês que no próximo sábado, dia 26 de outubro, num evento online, tá, pela plataforma Zoom, nós vamos ter uma conversa com Ofra Eshel, a virada para a intuição. É uma psicanalista israelense, que tem feito um trabalho muito profundo, assim, em relação a essas questões dentro da teoria do Bion, né? Esse evento, então, vai ter tradução simultânea e quem vai ser, a coordenação vai ser da Ana Cristina Pandolfo, que é a nossa editora-chefe da Revista da Sociedade, tá? As inscrições, vocês podem se informar, tem inscrições, enfim, pelo site, aqui a Débora pode ajudar. Outra atividade que nós teremos na terça-feira, dia 29, às 20h30, é internet, sexualidade e culturas juvenis. Vamos ter como convidados a Gabriela Berchi, que é doutora em educação pela URGS, bolsista de desenvolvimento tecnológico industrial pelo CNPq, nível B do projeto PRI América do Sul. André Pares, professor de filosofia, comunicação, mestrando em filosofia, ex-vice-diretor do EMEF, Nossa Senhora do Carmo, e atualmente assessor pedagógico da SMED. E representando a SPPA, a nossa colega psicanalista, Alice Lekovitz. Também tem inscrições, é uma atividade aberta e gratuita, tá? E para quem tiver interesse, algumas pessoas estavam vendo a nossa biblioteca, se tiver interesse de solicitar a assinatura da nossa revista, é possível, tá? Nós temos edições impressas com acesso online para quem é assinante. Também a Débora pode ajudar quem tiver interesse. Então, vamos ao filme. Podemos começar, Débora? This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. Oh, she's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she's progressing at an accelerated pace. Tell me, where did she come from? I shall.
for it is a happy tale. I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow. A woman plotting her course to freedom. How delightful. Oh. Então, Gabriela, passo a palavra para ti, tá? Começando tuas observações, comentários, ideias, por favor. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Gabriela, eu sou estudante de psicologia. E, assim, eu não sei se todo mundo aqui viu o filme, mas eu espero que tenham visto. O filme é muito interessante, a interpretação da Bella, que é a personagem principal, é muito boa. E o filme basicamente se trata de uma mulher que, na verdade, ela tem o cérebro de um bebê. Daí passa por várias fases do desenvolvimento, assim, ela conhecendo o mundo, ela percebendo, assim, as percepções dela, o desenvolvimento da personalidade dela. É muito interessante de assistir. E eu fiz aqui algumas observações. A Bella, ela interage com o ambiente, e isso vai formando a personalidade dela. A gente vê que o filme ele é cheio de simbolismos. Começa o filme em preto e branco, quando a Bella ela é fruto de um experimento científico do pai dela, entre aspas, que não é o pai dela. Ela é uma mulher que, na verdade, ela cometeu suicídio, ela estava grávida, e daí esse médico, ele pega o corpo dela e transplanta o cérebro do bebê no corpo dela. E assim a gente vê uma mulher adulta com aspecto de, assim, em termos de personalidade e desenvolvimento de uma criança. E ela se desenvolve muito rápido, perpassando as fases assim. E a gente vê uma questão muito forte, assim, com libertação nesse filme. E daí a gente vê também que, conforme ela se libertava, tem uma tentativa de castração da Bella. Até literalmente, assim, mais pro final do filme, a gente vê que, na verdade, a antiga vida dela, né, vem o ex-marido dela, e ela acaba sendo teletransportada de volta para aquela vida. Ele pega ela de volta como se ela fosse um objeto. E ela não está agindo conforme ele esperava, não estava agindo conforme a personalidade dela que ela tinha na antiga vida. Ela tinha se descoberto, se libertado até sexualmente, e isso incomodou profundamente o ex-marido dela. E ele até tinha planejado literalmente uma castração, assim. Foi partindo assim do plano do literal, assim, ele queria castrar ela como uma tentativa de tentar domar o espírito mais livre dela. E ela, basicamente, assim, o que eu percebi, no início do filme, ela é basicamente só o id, assim. Ela é muito impulsiva, até chega a ser animalesca, e daí, então, durante o filme, a gente vê, assim, o começo da mediação do ego e do superego. E dá para ver o advogado, assim, que tem como uma representação muito forte do superego. Ele está sempre, assim, mostrando, assim, isso não é moralmente certo, tu não deveria fazer isso. Eu também anotei aqui uma questão do Winnicott, que tem um processo que se chama holding, que é o cuidado, assim, para o desenvolvimento. E o desenvolvimento da Bella, de certa forma, ele foi mais rápido do que uma outra personagem experimento que ela é apresentada mais no final do filme. Ela é uma personagem que foi o mesmo tipo de experimento que foi feito com ela, só que ela apresenta um desenvolvimento muito mais lento do que o da Bella, assim, porque justamente ela é colocada numa redoma, ela não sai para conhecer o mundo, ao contrário da Bella, e ela também não tem esse cuidado mais forte, assim, essa questão do carinho, do zelo por parte da figura que seria o pai, entre aspas, que é esse doutor. E também é uma questão, assim, muito
muito difícil, assim, porque a Bella é a mãe e a filha ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ela não é nada, porque de certa forma ela é a mãe, porque é o corpo da mãe, como o cérebro da criança, e ao mesmo tempo ela não é nenhuma das coisas. Então isso transforma uma coisa assim muito complexa, uma relação muito complexa, e dá para sentir assim as questões que afloram dentro dela. Ela é um ser humano assim que tá o tempo todo procurando experiências, o tempo todo tentando se descobrir, porque imagina os conflitos que ela deve estar passando por essa questão, né? E ela vai integrando seus conhecimentos e experiências para a construção da identidade dela ao longo do filme. E também dá para perceber assim uma ingenuidade muito grande dela, né? Durante o filme, assim, no autoconhecimento, e também tem uma questão ali social, né? Quando ela se depara com os problemas do mundo, com isso, e ela faz uma coisa que é dar o dinheiro para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, só que ela acaba sendo enganada, né? Porque ela acaba não indo dinheiro para aquelas pessoas, mas ela tentou agir assim com o coração, tentou ser uma boa pessoa, e daí ela também se depara assim com os estudos e essas coisas assim para ir desenvolvendo assim a personalidade dela e a questão assim da percepção dela pelo mundo vai amadurecendo também. Que era uma ótica bem infantil, bem infantilizada, bem ingênua propriamente, e daí ela vai percebendo que o mundo não é preto no branco, mas também não é um mundo super colorido, que nem ela imaginava, que nem ela idealizava, mas ela tem uma pulsão por vida, ela tem uma vontade de viver, ela tem uma vontade de descobrir as coisas muito forte. E eu acho muito interessante, assim, como o filme está completo de simbolismos, tipo, por exemplo, o doutor, o nome do doutor é Dr. Godwin, God, né? Porque ele é um criador da Bella, ele é um cara que faz os experimentos, que criou, de certa forma, uma vida, e também o simbolismo de ser em preto e branco, o início do filme, sabe? Todas essas questões, assim, é um filme muito, muito, muito complexo, e cada vez que tu assiste, tu percebe uma coisa nova, e vai conectando uma coisa com a outra. É um filme que com certeza vale a pena assistir mais de uma vez. Também é muito interessante a perspectiva que eles veem a mulher como um produto, né? Bem relativa ao século que se passa esse filme. Ele, primeiramente, tem essa perspectiva de deixar a Bella para sempre perto do doutor. Daí tem até um contrato de casamento com o assistente. E daí depois vem a questão de, tá, tudo bem, ela se descobre sexualmente, ela descobre o mundo, mas daí vem o ex-marido dela e tenta colocar de novo ela naquela redoma, de novo prender ela dentro daquele castelo. É uma questão, assim, de não ver a mulher como um ser humano que possui liberdade, que possui autonomia, ela é um produto, entendeu? E uma questão muito importante, né, que a Bella é impulsionada pela curiosidade. A curiosidade, o tempo todo, ela está sempre questionando as coisas. Por que isso acontece? Uma coisa muito comum na infância também, né? Essa questão de ser movido pela curiosidade. E acho que é isso por enquanto. Deu? Então, Thiago, por favor, tuas percepções e... Vamos lá, então. Primeiro, obrigado, Gabriela, porque eu acho que abriu de maneira já muito instigante o nosso debate aqui, a nossa conversa. Acho que captasse muitos pontos legais que certamente a gente vai poder discutir, né? Primeiro, então, eu queria começar agradecendo a sociedade pelo convite, né, em nome da Regina, e agradecer a Lipsan também, porque é uma parceria que muito nos orgulha, assim, a gente gosta muito, tem muito interesse em manter, né? É uma satisfação ver o nosso auditório com alunos, pessoas interessadas pela psicanálise, enfim, que poderiam estar fazendo outras coisas num sábado de manhã e estão aqui para a gente poder conversar. Eu queria começar dizendo que um livro, uma música, um filme, tudo isso são obras em aberto, né? Então, qualquer ideia, hipótese, possibilidade que a gente levantar aqui para conversar, elas não têm, de maneira alguma, interesse de fechar o filme, né? Porque eu estava conversando com um amigo meu e a gente conversou assim, olha, tem duas coisas que podem estragar um filme, um crítico de cinema e um psicanalista. Porque se a gente der ideias fechadas e ver as coisas não como hipóteses, tira a graça, né? Nós seríamos meio que nem
o Duncan, assim, dizendo não pode, não pode, não pode. Então, não é essa a ideia, né? As ideias que me ocorreram a mim nesse momento. Então, se eu visse o filme daqui 2 dias, 2 semanas, 2 anos, talvez viessem coisas completamente diferentes, e esse é o legal da gente poder conversar e discutir, né? Então, eu acho que a ideia é essa, né? A gente pode se interromper, questionar, perguntar, falar, porque a ideia é que seja um debate mesmo. A Gabriela já fez um resumo do filme, então não vou me repetir aqui, mas só dizer que tem alguns fatos que apresentam o filme por si só, né? Ele é um filme que teve 11 indicações ao Oscar, né? Incluindo o de melhor filme. Dessas, ele levou 4 estatuetas: melhor figurino, melhor maquiagem e penteados, melhor design de produção e melhor atriz para Emma Stone, que eu achei justíssimo, assim, porque a interpretação dela realmente é fantástica, né? E esses outros Oscars eu acho que dizem respeito ao que a Gabriela tocou já, que é o período que o filme se passa, né? Que é na era vitoriana, meio adaptado, assim, meio algumas coisas futurísticas, enfim, que era uma época de muito rigor em relação à moral, aos costumes, ao papel da mulher na sociedade, ou não papel da mulher na sociedade, né? Então acho que isso é bem tocado pelo filme, né? Ele foi baseado num romance de Alasdair Gray, que foi publicado em 92, que esse é um escritor escocês, então tem claramente uma influência da obra de Frankenstein, né, da Mary Shelley, que veio um século antes, né? O próprio Godwin, ele tem a cara do Frankenstein, né? Então tá claramente ali isso, na Escócia também. Só complementando, ele foi filmado uma parte na Escócia e uma parte em Budapeste, pelo que eu estive lendo. Então, como a Gabriela disse, o filme nos suscita muitas questões, muitas reflexões. Quando a gente estava montando a atividade e me convidaram, eu pensei, puxa, 2 horas para falar sobre um filme, o que nós vamos fazer ali? Né? Depois eu revi o filme, fui estudar algumas coisas, eu pensei, só 2 horas? Né? Porque não dá conta do que acontece ali. E ele é um filme que impacta. Eu pensei, pô, por que impacta tanto? 11 indicações ao Oscar, inclusive melhor filme, não é qualquer coisa, por que nos impacta tanto? E eu me lembrei de um trabalho do Freud, de 1919, que se chama O Estranho, né? Ali o Freud descreve essa sensação de estranheza que algumas coisas, alguns elementos, algumas vivências nos causam. E ele fala que o estranho, na verdade, não é bem estranho, assim, ele é estranho numa primeira percepção, mas é algo que nos é familiar, que a gente já viveu em algum momento e que está dentro de nós, possivelmente reprimido no inconsciente. Então nos causa estranheza pela não familiaridade e familiaridade ao mesmo tempo. Bom, e o filme está repleto disso, né? Vamos dizer assim, o desconhecimento acerca da morte, a própria negação da morte, é uma pessoa que causa o suicídio e é trazida à vida novamente, né? O sexual e a sexualidade em todos os seus dobramentos, né? Desde a sexualidade infantil, polimorfa perversa, o princípio do prazer e o princípio da realidade, a noção dos limites e das barreiras, até onde é um limite necessário e até onde é um limite castrador, como a Gabriela falou, né? No início do filme, o Godwin, o God, está dando uma aula de anatomia e ele diz assim, ó, quem sabe diferenciar o humano de animal, se é que existe uma diferença, né? Porque quando o McCandles, o assistente do Godwin, chega para conhecer a Bella, ele olha e se impressiona e ele diz assim, mas que retardada tão linda, né? Que eu acho que é a coisa do animal e do humano ao mesmo tempo, causando esse impacto, né? E aqui eu já vou fazer uma certa propaganda, porque eu fui rever algumas coisas, e a SPPA tem um podcast que se chama Complexamente, e ali tem uma entrevista do Kalisch, que é sobre, a pergunta é o que nos torna humanos, né? E eu acho que abarca bastante da questão do filme. Tem uma outra sobre sexual e sexualidade, da Luciane Falcão, então eu sugiro, quem ainda não segue o nosso podcast, está no Spotify, eu recomendo, né? Eu acho que fala muito da história da humanização da Bella, é o crescimento dela, mas é ela tornar-se humana. No início, ela é praticamente um bebê, ela é guiada, né? Obviamente, é o cérebro de um bebê num corpo de adulto, e aí a gente já se questiona, né? Quantos exemplares a gente não tem disso por aí? Adultos com cérebros infantis, né? Então, no início,
ela é só corpo. Ela é corpo, ela não tem o controle esfincteriano, ela faz xixi nas calças, ela quebra pratos, ela é só pulsão sem nenhum tipo de repressão, de barreira, né? Tanto que quando ela vai descobrindo a sua sexualidade, ela se masturba com uma maçã na mesa, depois ela pega um pepino, ou seja, as coisas não têm um afeto, não tem uma ligação, não tem um simbólico. É uma descarga somática, né? É uma descarga corporal, é só o corpo naquele momento. E é muito interessante, porque isso vai e volta ao longo do filme, que quando ela conhece aquela senhora no navio, a Marta, que ela quer tocar o cabelo dela, e ela pergunta para Marta, tu faz saltos furiosos com ele? Ele pula em cima de ti? Se referindo ao Harry, ela diz, não, eu não faço mais isso, né? E a Marta diz para ela, com a idade, o que tem entre as minhas pernas deixa de ser mais importante como o que tem entre as minhas orelhas, né? Que eu acho que é a história, então, de abrir mão das necessidades corporais, abrir mão de um princípio do prazer puramente, por um princípio da realidade, para que o simbólico, para que o psíquico possa ir se criando, né? E isso a Bela vai mostrando na trajetória dela, né? Porque no início, a questão do preto e branco, o primeiro momento que vem a cor no filme é o momento em que ela nasce, né? É o suicídio e depois o renascimento dela. Aí o filme volta para o preto e branco e ele passa a ser colorido daí até o final, a partir do momento que ela está viajando com o Duncan e tendo uma relação sexual lá com ele e descobrindo a vida, saindo para o mundo, descobrindo, tem um mundo a descobrir e circunnavegar, né? E eu acho que claramente ela não está se referindo só ao mundo externo, ela está se referindo à criação do mundo interno dela também, né? Principalmente isso, né? Então, isso é muito corporal, é muito somático, é basicamente o princípio do prazer. Ela sai com o Duncan, eles começam a transar, e transam, e aí ela, tem uma hora que eles estão deitados na cama, ela diz assim, tá bem, vamos de novo, né? E ele diz assim, não, calma, eu não aguento, não é assim. E ela diz assim, mas isso é uma falha fisiológica dos homens? E ele, como um belo narcisista, diz assim, acho que pode ser uma falha, né? Mas ela quer mais e mais e mais, ela quer mais prazer corporal. Tanto que quando eles saem a primeira vez, eles vão comer um pastel de Belém, e ela come, e ela diz, nossa, que maravilha, mais. E ele diz, não, calma, é só um. A gente não pode ter só prazer o tempo inteiro. A gente tem que ter também o princípio da realidade, né? E aí depois ela foge dele, vai lá comer um monte de pastel de Belém e vomita, né? Aí ela aprende. Tem uma discussão interessante que ele diz assim, nossa, tu não sabe o que é uma banana, tu não sabe o que é xadrez, mas tu sabe o que é empiricismo, e ela, que é o que ela vai fazendo, ela vai descobrindo o mundo de maneira empírica, ela vai vivenciando, ela vai aprendendo, até o momento que depois ela começa a estudar, né? Então eu acho que ao longo da história ela vai se humanizando, ela vai crescendo, ela vai aprendendo que ela precisa abrir mão do princípio do prazer por um princípio da realidade. Na questão essa que o Harry diz para ela, olha, o mundo não é só amor e prazer, como tu disse, tem aspectos violentos também, que também fazem parte de um princípio do prazer, né? E ela diz, não, mas como? Eu não estou entendendo. E ele mostra para ela aquela cena, que eu acho que é Constantinopla, dos bebês mortos, enfim, e ela se apavora, né? Ela, nossa, que isso? E ela até aceita uma realidade, que o mundo também tem violência, mas logo ela nega, porque ela entrega o dinheiro para larápios que são claramente larápios, né? Então ela aceita, mas ela nega, porque está na cara que estão enrolando ela, mas ela não quer, ela acha que é amor ainda, né? Então tem a dificuldade de aceitar os aspectos violentos. E esse é um trabalho que a gente tem que fazer para se humanizar e para crescer, abrir mão do princípio do prazer e aceitando o princípio da realidade, né? Como é que a gente faz isso? Através do pensamento, né? Ela também vai começando a pensar, ela começa a ler, ela começa a ter interesse por teorias, quando o Duncan está dizendo, olha, tu não pode fazer isso, e ela bate na cabeça assim, sim, a sociedade polida, né? E tanto a Duncan quanto o Harry dizem para ela, a sociedade polida mata a nossa alma. Em certo sentido eles têm razão, né? Porque mata os aspectos infantis e animalescos, mas dá espaço para o crescimento, para que a gente possa viver em sociedade. Claramente eu me lembrei muito também do texto do Freud, O Mal-Estar na Civilização, né? Que a gente tem que abrir mão dos nossos aspectos sexuais e agressivos para poder viver em sociedade, né? Em troca de uma segurança que a sociedade nos dá, só que ao mesmo tempo ele diz que é uma troca injusta, porque a gente abre mão de coisas muito primitivas, primordiais, por às vezes algo não seguro assim, mas faz parte do jogo, né?
E aí quando ela diz a sociedade polida, eu acho que ali entra a parte da educação na tentativa de domar esses instintos, né? O pensamento, a educação, a convivência, são maneiras de domar os instintos sexuais agressivos para que a gente possa conviver em sociedade. Bem diferente da castração, né? Que aí o ex-marido dela, o príncipe, que a gente até fica muito fascinado, assim, que realmente ele ficou melhor como uma cabra do que como um homem ali no final, porque parece mais delicado até, né? São coisas completamente diferentes, e o filme trata disso, né? E é muito bonito ver a Bella, porque nas cartas dela, quando o God chama ela e diz, olha, tu precisa voltar porque eu tô morrendo, e ela volta, ali já tem um simbolismo, ali já tem um psíquico formado, já não é mais só corporal e só prazer, onde nega a existência do outro e as necessidades do outro. Ela diz, eu quero transar. E o Duncan diz, não, mas eu não tenho como. Ela está pensando só nas necessidades dela, não no outro que está ali envolvido. E aí ela vai se prostituir para ganhar dinheiro. E ela vê como prostituição como, olha, estou trocando meu corpo por dinheiro, não tem muito aqui, né? E o Duncan fica horrorizado, que é isso, não sei o quê. E ela, olha, mas não tem, né? Só que aí ela vai se dando conta de uma coisa. Ela questiona, ela diz assim, cara, por que a gente não pode escolher? Né? Por que eles nos escolhem? Por que a gente não pode escolher com quem a gente quer ter relação? Ou seja, tem o nascimento do psíquico ali, do simbólico. Não é só mais um corpo, né? Não é só que nem ela diz, introduziu o pênis dele dentro de mim, deu 3 estocadas e se acabou. Ela conta, narra essa primeira relação totalmente corporal. Ela diz, olha, tem que ter um simbolismo. E a do bordel, ela diz, não é assim, né? Tu tem que fazer dinheiro e tal. Só que daí ela acha uma alternativa. Ela tenta criar algum grau de relação com os clientes. Ela diz assim, me conta uma lembrança, uma memória da tua infância. E o cara conta, olha, não, uma vez eu me machuquei de bicicleta, tinha o sangue, eu fiquei com sangue. Ela, toque, quem é? Tisto Mitchell, ela faz a brincadeira, o cara dá uma risada, tentou criar um vínculo, que é o que nos diferencia como seres humanos. Ali ela tenta criar um vínculo e aí mostram cenas em que ela aparentemente está tendo prazer e tendo o gozo dela, porque ela tenta, de alguma maneira, criar um simbólico na relação, abrindo essa coisa pulsional primitiva corporal. E isso é bonito. E quando ela chega lá no final, o Godwin diz para ela, eu vi ao longo das tuas correspondências uma Bella Baxter se criando. Eu vi tu descobrindo o teu livre-arbítrio. Né? E ela diz, eu quero fazer medicina. É aqui que eu sou feliz. E aí ela abre mão do somático, do pulsional, pela questão simbólica e tudo isso. Até no final ela parece preocupada se ela vai passar ou não na prova de anatomia. Se a gente compara com a Bella do início, fazendo xixi nas calças, quebrando o prato, dizendo eu quero fazer saltos furiosos, é outra. Ali tem talvez um projeto já melhor de ser humano. Né? Eu tenho muita coisa que eu anotei aqui, mas eu também não quero ficar falando sozinho. Né? Eu quero... não sei se alguém quer falar algo, quer acrescentar, perguntar, colocar suas visões de filme também. Gabriela. Deu? Eu vou tentar aquecer um pouquinho, assim, pensando algumas coisas que ao longo do que vocês foram falando, foram me ocorrendo, né? Pegando não vou por ordem, eu fiz algumas anotações aqui, mas vou conforme ficou mais forte para mim. Naquela cena onde demonstra o suicídio, né, a morte, então, da mãe e a volta, eu fiquei pensando, essa semana, minha neta brincando de matar e morrer, ela diz para o meu filho, desmorri, pai. Então, ela desfez a morte. E eu fiquei pensando na fantasia, e na fantasia dessa cena do suicídio, porque ela desmorreu, como se fosse possível, né? E fiquei pensando daí o significado disso em relação a todo o processo que o filme nos mostra,
na construção do pensamento e o quanto é recheado de fantasia o próprio cenário do filme, os animais que eles são, nunca um animal, um cachorro nunca é só um cachorro, ele é um cachorro e um porco, ele é, enfim, várias cenas, e que eu até comentei com a Tete, nós comentamos sobre o filme, eu disse assim, que me remeteu, quando eu assisti o filme, algumas cenas que me parece que me levaram a pensar em filmes antigos, dessa coisa infantil, de parque de diversão, principalmente na cena que ela está brincando, andando de bicicleta, ela para, ela faz xixi, como uma criança, como algo assim, tudo do fantástico, né? Isso que eu pensei. O que tu estava falando sobre a construção, assim, do superego que a gente vê, e isso que o Tiago falou, de torná-la humana, e que antes o quanto ela é infantil, primitiva, instintiva, que é algo só descarga, só tem descarga, o quanto ela faz a descoberta, e isso também fica, me pareceu demonstrado quando ela vai visitar Portugal, né, Lisboa ali, que ela sai a andar sem limite, sem medo, vai acontecer alguma coisa, e o princípio do prazer ali impera, tanto que ela, como tu lembrou, ela come pastel de Belém até não poder mais, né? Tanto que nessa primeira saída, quando ela volta, ela diz assim, ó, não quero mais, eu só encontrei violência e açúcar. Que não tinha os limites, né? Não tinha os limites, né? Fala, Tete, tem outras coisas, mas eu vou... Bom, eu quero contar, assim, que a primeira vez que eu vi o filme, eu não tinha lido nada sobre o filme, eu vi numa situação aleatória, num voo, e fui olhando aquilo e me deu exatamente uma estranheza. Mas que filme esquisito, que coisa mais estranha, né? E fui indo, porque ao mesmo tempo é bem a questão do estranho, né? Porque tu tem aquela estranheza, mas ao mesmo tempo ela te atrai. As imagens te atraem, que foi, a Regina também comentou, assim, eu acho que faz a gente voltar numa coisa infantil, né? Fantasiosa, sonho, ele é cheio de condensação, né? E então isso eu queria dizer, que daí no final a gente vai descobrindo como ela, né, vai descobrindo o mundo e tal, é muito bonito, tem várias coisas que a gente pode pensar, e queria ver se vocês podiam falar um pouquinho, porque eu acho que tem também uma questão de ela descobrir a sua história, né, o quanto isso também foi importante na constituição dela como pessoa, né. Eu acho que sim, porque até quando ela volta para a casa do príncipe, lá do ex-marido, que aí ela, enfim, não se submete à castração proposta para ele, que fica implícito que foi isso que levou ela ao suicídio, quando ela era Vitória, né, toda essas proibições e castrações e barreiras levaram ela ao suicídio, e quando ela volta depois para a casa do Godwin, ela diz assim, ó, aquela era a história de outra pessoa, não era a história da Bella Baxter, porque ela nasce com o corpo de outro. O que forma nossas histórias? Principalmente nossas vivências e nossas memórias, né? Se a gente quisesse teorizar, o Freud dizia lá que o caráter é um precipitado de relações objetais amplamente investidas e que foram aos poucos sendo abandonadas. Então, as nossas vivências com os outros, com o mundo externo, a criação das nossas memórias, né? E ela é um adulto com uma cabeça sem memórias, um cérebro de bebê, e ela vai formando isso nas vivências, né, através das vivências, da educação, e criando a história dela, e ela chega ali no final, eu sou Bella Baxter, eu vou fazer medicina, é aqui que eu me sinto feliz, e dando continuidade à história do pai, e aí aparecem os elementos de identificação dela, né, aparece ironia no final, uma coisa que no início não tinha, ela era incapaz de perceber a ironia, porque precisa de um aparelho simbólico desenvolvido, né, quando a namorada, a amante dela acompanha e diz assim, não, mas isso é muito boa em anatomia,
e ela dá uma resposta em francês assim também, então é um outro nível. Ali parece que tem a formação de uma personalidade já, de uma identidade dela. Ela já sabe quem é, diferente do início, que como disse a Gabriela, é mãe, é filho e não é nada ao mesmo tempo, porque não tinha uma identidade, uma personalidade, um caráter formado. Né? Obrigada. Uma das coisas que eu fiquei pensando quando eu assisti o filme... Luísa, desculpa. Eu fiquei pensando muito, a primeira vez que eu assisti o filme, sobre o desenvolvimento psíquico dela, como a Gabriela bem pontuou logo no início, e como ele estava não relacionado ao desenvolvimento corporal dela, né? Um crescimento corporal que não estava conectado com o crescimento psíquico dela. E eu fiquei pensando como é que se passaria um desenvolvimento psíquico sem ter o desenvolvimento corporal atrelado, né? E como muda a nossa percepção da gente mesmo quando o nosso corpo se desenvolve. E eu fiquei pensando como é que isso deve ter afetado, né, esse desenvolvimento, talvez não retardando esse desenvolvimento psíquico, mas talvez tornando ele mais rápido, inclusive, né, porque a gente tem aquela ideia da separação entre o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento sexual, corporal, e como uma coisa está diferente da outra, né, e quando tu anula uma, como é que afeta a outra, né? Isso é uma das coisas que ficou pensando, assim, quando eu assisti o filme. Tudo bem, Inês? Eu sou a Marisa, sou pediatra, né? E unicotiana. Então, nesse filme, a minha impressão, adorei as questões que vocês colocaram, que eu entendo um pouco só de Freud, mas eu interpretei, eu só vi uma vez esse filme, e eu saí numa facerice naquele filme, porque eu entendi aquilo como uma regressão unicotiana, tá? Se vocês entenderem, assim, eu não me lembro detalhes, mas na primeira parte que ele é preto e branco, eu entendo que ela está fazendo, então, uma terapia, como se ele tivesse, então, aquela moça tentado suicídio, e tendo tido a oportunidade de fazer uma regressão e resolver suas coisas primitivas, né, e bem primitivas a ponto de chegar à infância, né, então ela tem o cérebro de bebê, né, e que é muito corporal, o bebê ou o ser humano, eu entendo como primeiro, o Winnicott diz isso, né, ele antes de tudo, ele é corporal, né, então por isso que ele acaba, então depois se desenvolvendo o psiquismo em cima das questões corporais. Então eu vejo como aquela primeira parte como sendo, eu não me lembro, como disse bem, mas quando ele é preto e branco, ela está na terapia, ela está resolvendo coisas primitivas. E o momento que, se eu não me engano, ele fica colorido, é quando ela vai para o mundo, e que ele deixa ela sair, né? O pai deixa ela sair, né? E autoriza ela a ir para o mundo, né? Deixar ela crescer. E quando ela volta para o marido, aí é um retorno à sua vida, como ela vai enfrentar a sua situação nessa nova situação depois da terapia, né? Então, foi a minha impressão, isso aí, faceira, porque eu vi o Winnicott trabalhando as coisas primitivas dela, né? Uhum. Legal, e uma coisa que ocorre aqui junto, até que a Luísa falou, que o Freud lá no início dizia, quando ele estava descrevendo o ego, o superego, para ele dizia, o ego é antes e acima de tudo um ego corporal, né? Ou seja, nasce do corpo. Então, daqui a pouco, um corpo adulto já cheio de estímulos somáticos que um cérebro ainda não tem capacidade de interpretar, certamente, né? Que retardada linda, porque é um corpo completamente diferente de um cérebro, né? Então, eu acho que sim, eu concordo. Eu acho que se a gente pensasse o que pode se passar dentro de uma sala de análise, talvez seja mais ou menos a história do filme, né? A volta para todo infantil, para todas essas questões sexuais, corporais, a criação da personalidade, do caráter, eu acho que sim, legal. Quando não dá o desenvolvimento psíquico ao mesmo tempo, aí os conflitos. E nessa questão do estranho, se a gente quiser pegar uma teoria do Winnicott, tem um trabalho do Winnicott que se chama O Medo do Colapso, né? Que ele diz que a pessoa teme muito algo que já aconteceu com ela,
né? Ou seja, eu ter uma loucura, uma disrupção, um colapso, mas isso na verdade já aconteceu, já foi vivenciado no passado, que é o estranho, é o não familiar que na verdade é familiar, né? Fear of breakdown. Bom, eu acho que meu nome é Janete, eu sou psicóloga e me chamou a atenção também algumas questões assim que eu pelo menos entendi como tal, não sei se entendi corretamente, de reconstrução e de resgate, né? Porque assim o Frankenstein, né? Ele fala muito dos horrores que ele sofria, né? Do pai, né? E aquele médico dizendo, mas como teu pai fazia isso contigo? Ele te submetia a essas experiências, né? E também da Vitória na hora do jantar lá com o marido né? Que novamente tá com ela sob o poder dele. E ela se dando conta que e ele disse para ela assim, puxa, mas tu também ria que te divertia com a gente maltratando, né, os empregados, e ela dizendo que, meu Deus, então eu não era uma pessoa né, que eu disse admirar. E ela comete suicídio, né, segundo as referências desse marido carrasco, né, de que ela também não estava nem um pouco confortável com a gestação, né, e que então não pôde dar nada nem para ela, não podia, né, viver nem para ela e nem tampouco para esse bebê, né, e ela dizendo, né, não, eu não sou a Vitória, eu sou a Bela, né, realmente assim, esse transplante cerebral, né, que ela pôde então dar, enfim, uma oportunidade para um novo desenvolvimento, né, para uma nova percepção do mundo e como às vezes é só trocando de cérebro mesmo, né? Que não tem jeito. Como tal, né? Eu achei muito curioso, eu sou Ana Flávia, estudante, eu achei muito curioso quando ela decide, ela tá no casamento e ela escolhe voltar com o ex-marido, sabe, por pura curiosidade, tipo, achei bem impulsivo da parte dela, que mesmo mais evoluída, assim, mais desenvolvida, tipo, ela quis voltar para conhecer a vida dela e depois ela percebe que, tipo, ela não se identificava ali, sabe? Achei essa curiosidade, ingenuidade que ela não imaginava como é que ia ser, sabe? Tipo, ela não percebeu que ela se matou por estar na vida com outro marido, sabe? Com aquele marido, e, tipo, ela quis voltar para recuperar. Eu achei muito curioso e, tipo, mesmo eu achei, tipo, ela desenvolvida, ela quis voltar, sabe? Tipo, ela não se deu conta disso, de que provavelmente era sofrida a vida dela antiga e ela quis voltar. Isso me prendeu muita atenção, assim. Sim, eu acho que essa questão passa muito do resgate da história dela, né? Ela querer saber a origem dela, o que tipo, originou mesmo o suicídio, por que que isso aconteceu. Então, acho que foi mais uma questão de experimentação da parte dela. Indo de novo a questão de querer experimentar as coisas para saber. Então, ela foi lá e tentou experimentar a vida antiga dela para ter as respostas que ela estava precisando, assim, para ela realmente chegar à conclusão de que, ok, nossa, minha vida era realmente difícil, foi por isso que aconteceu essas coisas, e agora eu sei disso e eu consigo lidar com isso. Daí, juntando, assim, com as falas, assim, uma questão, assim, também do processo de amadurecimento e do processo dela de coping, de lidar com as coisas, assim. Uhum. Eu acho que sim, eu acho que dá para juntar os dois comentários, porque se a gente pensar, a gente também está sempre em busca de tentar resgatar algo da nossa história que talvez esteja nos fazendo falta, ou que a gente ainda não compreendeu. Eu acho que tem o lado ingênuo de talvez ela não se dá conta, mas tem o lado da tentativa de resgate, de entender bem quem ela é, né, e em busca de saber quem ela é, da onde ela veio, porque no final das contas aquele suicídio também faz parte da história atual dela. Também é o momento de nascimento dela, então ela poder entender por que ela quis abrir mão de uma outra vida, por que num momento ela pulou da ponte, ela se matou, para poder ter uma vida diferente agora, para que não acabe da mesma maneira, né? Que eu acho que isso faz parte também da nossa procura como humanos, assim, o que a gente fez que nos causou sofrimento para que a gente possa
sem ter que mudar de cérebro, mudar a nossa estrutura mental e emocional. E eu acho que é muito bonito, porque é o desenvolvimento, é o crescimento. Tem um dado aqui que eu tinha anotado até, que no início, nas primeiras anotações do McCandless, ele diz assim, olha, ela ainda não tem coordenação, ou seja, não tem uma ligação de uma mente bebê com o corpo, ela ainda não se coordena, está indo devagar, e o cabelo dela cresce 2 polegadas a cada 2 dias. E o cabelo dela não para de crescer ao longo do filme. Né? A primeira cena ela está com o cabelinho no meio das costas, e depois tem uma cena que fica bem claro que ela e o McCandless estão caminhando, onde ele pede ela em casamento, que eles estão caminhando na beira de um lago que filma de trás, e o cabelo dela tá lá no meio das pernas, assim, quase. Então eu acho que vai mostrando o crescimento, o simbólico do crescimento do psíquico. Né? O cabelo segue crescendo ao longo do filme, né? E eu acho que tem o simbolismo também da não castração punitiva nesse sentido. Ela não teve o corte de elementos essenciais para o amadurecimento da sexualidade dela, não do psíquico. Né? Falando essa questão da castração, eu achei interessante naquela cena que ela vai jantar com o ex-marido e que eles acabam lutando, ela pega o revólver e ela dá um tiro nos pés, né? Que nos remete a Édipo, obviamente, e que ele aí vai se tornar um animal, né? Pensando nessa questão da castração e da humanização dela, né? O quanto ali ela se empodera, né? O que tu falou em relação à mulher, ao feminino, enfim, até lembrando que quando ela vai casar, a cena do casamento, ela está com os olhos vendados, apesar da venda ser transparente, né? Isso, e isso é uma coisa importante, né? Eu acho que a gente não... A castração faz parte do desenvolvimento psíquico e emocional, né? A gente não pode pensar que temos que abrir mão das castrações, porque senão é a Bela inicial. É a Bela do tudo pode, é saltos furiosos, é comer um monte de doce, é violência, é prazer corporal o tempo inteiro. Então, os limites, eles fazem parte da constituição psíquica, né? Eu não posso estar aqui que nem a Bela, ficar de pé e fazer xixi nas calças, né? Então, as castrações, os limites, as barreiras, elas fazem parte do desenvolvimento psíquico normal, né? E quando elas faltam, inclusive, criam-se grandes problemas, né? O próprio Duncan, né, o advogado, que ele aparece como um sujeito extremamente narcisista, assim, ele também diz para ela, a sociedade polida vai matar tua mente, vem conhecer o mundo comigo, né? E ele tem uma ideia, e eu acho que ele se apaixona por ela, porque ela, de alguma maneira, personifica a ideia dele do tudo pode, tudo é prazer, é liberdade, só que lá pelas tantas ele se dá conta que ele se apaixonou por ela, né? E a ferida narcísica fica tão grande que ele enlouquece. Ele sofre e ele enlouquece, ele faz o fear of breakdown, ele psicotiza, né? Ele fica louco lá, como assim, né? Ele diz, eu me tornei aquilo que eu mais odiava, um amante pegajoso, né? Então ele se apaixona pela promessa dela de tudo pode, mas quando ele vê que ele perde o controle sobre ela, ele enlouquece, né? Então as castrações, os limites, as barreiras são muito importantes para o crescimento emocional. Chega um momento da vida que o que está entre as pernas tem menos valor que o que está entre as orelhas, como diz a Marta, né? Mas é diferente da castração da era vitoriana, de pegar um instrumento lá e cortar a genitália dela. Isso é outra história, né? Isso é abrir mão do teu desejo de conhecimento, do teu desejo de crescimento, abrir mão de querer escolher o teu parceiro, né? Mas eu interpretei essa questão como o falso self do Winnicott, né? Então, eu não sou a Vitória, né? Então, é aquilo que é criado, e principalmente na era vitoriana, em que a mulher era super castrada, né? E aí eu pensei assim, não sei se está descrito isso, né? Eu sou uma aprendiz ainda, né? Se a sociedade também não provoca esse falso self, né?
Porque a mulher hoje, principalmente falando da mulher, o que se impõe ao homem também, de ser macho, ser forte, e a mulher ser linda, bonita, e as mulheres estão se submetendo a milhares de plásticos, e isso e aquilo, né? Então, sendo a sociedade também como uma produtora dos falsos selfies, né? Sei que foi porque eu estava pensando isso. Oi, meu nome é Júlia, eu não sou da área, eu só sou médica. Eu acho que eu sou psiquiatra wannabe, então é realmente fora da minha área. Eu fiz algumas eletivas na faculdade de estudos culturais em gênero, então eu tenho muito interesse nessa questão de estudos sobre identidade feminina. Uma coisa que me chamou muita atenção no filme, e escutando as discussões de vocês aqui, foi a questão da motivação do suicídio. Uma coisa que me chamou atenção foi que quando a Bella ela volta para o passado, para a relação com esse ex-marido, ele questiona, a gente tinha uma relação tão feliz e tudo mais, e ela comete o suicídio no momento em que ela está numa fase avançada da gestação. E depois, com a Bella reconhecendo, enfim, a vida, uma coisa que me, enfim, chamou a atenção foi de levantar a crítica do motivo do suicídio, parece que foi a questão da, sim, enfim, essa Victoria ter que assumir o papel da maternidade, que seria esse papel imposto socialmente falando. Ela não ia mais ser a Victoria que podia se relacionar com esse marido, maltratar criados, ela ia ter que começar a ser a mãe Victoria de uma pessoa. Então, isso que eu fiquei pensando, dessa questão de imposição social de papel de gênero. Como também a mulher se vê no momento que ela tem um filho, né? Porque no momento que ela tem um filho, ela revive aquilo que ela viveu nos seus primórdios. Então, os conflitos dela talvez tivessem a ver com o seu, tanto que na minha interpretação, ela se formou num falso self, né? Então, talvez essas questões da mulher na maternidade estejam ligadas a isso, a suas vivências iniciais, né? Eu também pensei, o filme, ele dá para a gente pensar sobre vários ângulos, né, por isso que ele é tão genial, né, e enquanto vocês estavam falando, a gente estava falando só dela como uma pessoa só, mas ela também era filha dessa mulher que se matou, né, o bebê a mente do bebê era um bebê que não nasceu, né, que foi, que ela mãe não quis nascer, então ela também resgata a história materna, né? E daí fiquei pensando sobre a importância dessa história de quem sou eu, se eu fui desejada, se eu não fui, isso também ela teve que lidar, né? E o quanto isso é importante nos tratamentos, né? Agora eu tô sendo metida, tá? Eu não sei nem se é isso, tá? Mas me veio na cabeça esse tipo de informação, me corrija. Mas o próprio pai dela querer, que seria o pai dela, seria o genitor, né? Ela no corpo da mãe e ele sendo o genitor querendo reestabelecer uma relação com ela de marido e mulher. Então não seria a concretização do Édipo e ela tentando de repente talvez lutar contra isso? Não sei. Me meti muito. Eu não me lembro, ele sabia que ela era, Ela conta para ele no jantar, ela conta. Tá, não me lembro. Foi revelador. E um outro aspecto interessante que eu acho que vai juntando todas essas coisas e a formação de elementos, de objetos bizarros, assim, porque é isso, no início já está lá. É a mãe com a cabeça do bebê dentro, é um cachorro com cabeça de pato, é uma galinha com cabeça de porco. Eu acho que todos esses objetos bizarros, assim, estão presentes desde o início, né? E lá pelas tantas, ela também vai se dando conta que ela tem que lidar com uma outra coisa, que é com a ambivalência dos sentimentos, né? Quando ela está conversando com o Harry, o acompanhante da Marta, ela diz assim, quando eu estou na cama com ele, com o Duncan, eu adoro, eu amo ele, eu quero ficar ali o tempo inteiro, mas às vezes eu também tenho vontade de esquartejar o corpo dele e jogar no mar, né? Eu amo e odeio ao mesmo tempo, né? E eu acho que isso marca bem
uma das características do funcionamento inconsciente. O inconsciente ele não reconhece a contradição. Não é isso ou aquilo, é isso e aquilo. É ao mesmo tempo. Então ela vai se dando conta que ela tem uma ambivalência de sentimentos dentro dela que ela precisa achar uma maneira de lidar e dar conta, né? Tanto que tem aquela cena muito interessante que o Duncan chega lá bêbado, ela tá ali no quarto, ela tá estudando, ela diz, eu tô meio pensando aqui, e ele diz assim, vamos fazer saltos furiosos, e ela diz, não, eu vou me encontrar com a Marta, e ele assim, a Marta, eu vou matar a Marta, e ela fica faceiríssima, porque o Duncan vai pôr em ação os desejos violentos dela, que ela já não tá mais querendo pôr, então ela projeta nele, ele vai lá e vai tentar, e ela fica se divertindo, né, com ele tentando matar a Marta, ou seja, com a violência dela posta nele e ele agindo, e ela faceira, até que o Duncan é contido e tal, e ela tá bem, né, então, e essa é uma outra coisa que também vai se criando ao longo do filme, porque o pensamento infantil, ele tem uma outra característica, que é a onipotência dos pensamentos, então, o que eu penso acontece, pensamento e fato e realidade são a mesma coisa, e aos poucos ela vai se dando conta que é diferente, né, ela não pode pensar que tem um nenê chorando e ela quer dar um soco no nenê ou matar aquele nenê, e realmente levantar e ir lá dar um soco no nenê, como ela fez, e o Duncan diz, não, isso tu não pode fazer, né? Então ela também tem que ir abrindo aos poucos mão da potência do pensamento. Oi. Que ela tem uma segunda tentativa de suicídio no filme, né? Ela quase se joga do navio, mas ali, por toda a construção que ela pôde fazer, por toda a humanização, pelo processo dela, né, de crescimento como pessoa, ela conseguiu, né, usar da simbolização, usar enfim, das capacidades emocionais dela e, não, eu quero ser melhor e quero tornar o mundo melhor, eu preciso fazer parte, eu vou seguir, né, parece que foi o que ela não teve a possibilidade de fazer num primeiro momento, onde ela realmente, né, se atirou da ponte. E eu acho que nesse sentido da questão do suicídio, é bem interessante como o filme traz essa metáfora dela voltar para o ex-marido, né, de tentar experimentar. Eu já entendi de uma forma, como uma maneira dela descobrir como que isso não poderia acontecer de novo, né, de como ela não conseguiu valorizar a vida dela o suficiente anteriormente. Então, ela agora, já com um psiquismo mais desenvolvido, ela procura conhecer esse lado ruim da vida dela, que não de que ela tenha vivido tecnicamente, mas que o corpo dela já passou, para ela reconhecer essas feridas anteriores dela, para que aquilo não aconteça de novo, de uma forma dela conseguir olhar para o passado dela, para que aquilo não se repita, né? É uma experiência do tipo assim, né, que já passou por uma depressão muito pesada e já teve tentativas de suicídio. Quando se pensa nessas experiências anteriores, é uma forma de tu se fortificar também. Tu revisita esses sentimentos, tu sente esses sentimentos, e tu pensa, não, agora já é diferente. Eu sinto diferente, essas coisas me afetam, me deixam mal, mas eu entendo que isso, eu entendo, consegue perceber essas experiências de uma forma diferente, para que uma tentativa de suicídio não aconteça de novo. Né? Então, acho que o filme traz essa ideia muito bem de que ela revisita esse passado com uma tentativa para modificar o futuro, né? Evitar que seja aquela só repetição, né? Repetição e atuação, e de fato haver um pensamento em cima para que mude esses comportamentos repetitivos dela, né? Nesse caso. Eu queria perguntar assim para vocês. Me intrigou muito a Marta, né, o papel que a Marta teve, e que eu acho que é um papel muito importante, a Marta e o companheiro dela, o Helder. O que vocês pensaram especificamente da representação desse personagem? E a outra coisa, pensando nessa linha que tu está dizendo, até que ponto ela não consegue sair, ela faz uma compulsão à repetição na relação final, na cena final ali, que o ex-marido virou um animal, e ela submetendo
Então, no papel em que ela foi submetida a vida inteira, né? E se é possível se livrar disso. Fiquei me perguntando e estou colocando como uma questão da gente poder pensar. Sim, e esse papel também foi uma coisa assim, que o pai do doutor fazia experimentos com ele, e daí ele fez experimentos com a Bella, e a Bella fez experimentos também. Essa questão assim geracional continuando a perpetuação de um certo trauma, né? Uhum. E até nisso eu acho que tem também a questão da perpetuação do trauma, mas tem também a questão da tentativa de modificação do futuro, de modificação da nossa história, né? Porque quando a gente começa a conhecer ao longo do filme, ele conta que o pai dele queimou a genitália dele com um ferro quente, tornando ele um eunuco, impossibilitado de ter filhos. Mas no final das contas ele achou uma maneira de ter uma filha, né? Seja através do experimento científico, de criar algo e de dar liberdade para que essa filha tivesse um livre-arbítrio, né? Ele não submeteu a filha dele as mesmas crueldades que o pai dele havia submetido ele, né? Então, certamente tem a marca do trauma transgeracional, mas tem a possibilidade de que as gerações vão melhorando com o passar dos tempos. Ele não precisou submeter a filha às mesmas crueldades que o pai dele submetia a ele. E aí tem uma cena muito interessante, que no final, quando ele está morrendo, ele está deitado na cama lá e a Bella chega para conversar com ele, e ele diz assim: a minha vida inteira me olharam com repulsa e com medo, menos tu. Né? E aí ela deita do lado dele, abraça, ela deita de um lado, o McCandles deita do outro, abraça, ele fica olhando para ele, e ele diz algo assim do tipo: tá acontecendo. Ou seja, finalmente talvez eu esteja recebendo um olhar paterno, materno, afetuoso e carinhoso, sem medo e sem repulsa, que eu nunca tinha recebido ao longo da minha vida. Então agora eu posso morrer em paz. Né? Já tive uma realização de algo aqui que eu talvez tenha procurado ao longo da minha vida inteira. Isso. É uma cena onde a feiura dele deixa de chamar a atenção, passa até a lindeza do momento. Né? Pois é, em relação a Martha e o Harry, eles parecem ser personagens que aparecem num trechinho ali só sem importância, mas a minha visão deles é que eles têm muita importância. A Martha parece ser o sinal do amadurecimento, assim, do desenvolvimento, do crescimento, da aquisição da cultura, do conhecimento. Ela vai dando os livros, né? Ela dá um livro para Bella, chega lá o Duncan e joga no mar. Ela entrega outro, ele joga no mar. E lá pelas tantas ele fica olhando e desiste, né? Tipo, você não vai ter fim, tinha uma pilha de livros ali na mesinha do lado. Né? Então, ela parece, para mim, na minha visão, pareceu ser a representação do amadurecimento, do conhecimento, da busca de cultura, da busca de relações. Né? E naquele diálogo da mesa ali é bárbaro, porque ela disse assim, ele pula em cima de ti, sim, não, eu já não faço mais isso há muito tempo, meu Deus, que horror, mas tu pelo menos então às vezes brinca com a tua mão lá, e ela assim, sim, pode ficar tranquilo, eu faço isso de vez em quando, e ela disse, ufa, né? Tipo assim, a gente pode amadurecer e envelhecer sem ter que abrir mão dos prazeres infantis e outros tipos de prazeres que fazem parte da vida inteira. Né? E o Harry mostrando para ela, olha, a sociedade não é tão boa, tem muita violência aí fora também, né? E daí ele mostra Constantinopla, os bebês, ela aceita e não aceita, e depois eles têm uma outra conversa antes dela descer do navio, que ele diz assim, olha, esquece, o ser humano não tem muita salvação, a gente é muito cruel. E ela assim, não, é capaz de ser diferente, a gente é capaz de mudar o mundo. E ele diz assim, não tem como, muita violência. E ela diz assim, eu entendi, tu é só alguém que foi muito machucado, né? Eu digo assim, tu é só um gurizinho quebrado. Tipo assim, é alguém que perdeu a esperança, né? Porque nessa questão da gente poder, isso é uma outra coisa que o filme traz, da nossa possibilidade de tornar o mundo melhor, né? Porque a gente tem os aspectos destrutivos, né? Isso está bem descrito quando Freud descreve a pulsão de morte, e tem um trabalho que se chama Por que a Guerra, que é uma carta do Einstein, endereçada ao Freud, perguntando, Freud, por que a guerra? Né? Já provoca uma bestialidade, uma idiotice, as pessoas se matam por nada, e o Freud diz, olha, faz parte da natureza humana. Né? Mas a gente tem que tentar sempre tornar o mundo um lugar melhor. E essa é uma das peculiaridades do desenvolvimento psíquico do bebê também, quando o bebê se dá conta que ele é capaz de modificar o ambiente dele. Né? Quando um bebezinho está ali sentado e mexe numa areia e vê que ele consegue fazer um castelinho, aquilo ali tem um valor muito grande para o desenvolvimento psíquico. Ele é capaz de, através de uma ação muscular, mudar o mundo ao redor dele. E eu acho que essa é uma das características que a gente tem que manter sempre vivas dentro de nós, da capacidade de tornar o mundo um lugar melhor. Né?
a própria questão de revisitar os sentimentos que talvez em algum momento ou cometer um ato suicida, né? A esperança de que é capaz de modificar e tornar o mundo melhor. Tem um filósofo austríaco que eu gosto muito, chama Karl Popper, é um dos caras que revolucionou o método científico através da falseabilidade, e ele tem um livro que se chama Por um Mundo Melhor, né? Onde ele fala das nossas tentativas aí de modificar e melhorar as coisas, né? E eu acho que a Bella realmente vai... o nome dela antes era Vitória, né? E eu acho que ao longo do filme vai se tornando mais bela mesmo, né? Que ela vai buscando o desenvolvimento e a individualização dela. Oi. Eu fiquei pensando muito nos comentários que vocês fizeram em relação ao próprio contraponto da estrutura do filme, enfim, livro, com o próprio livro do Frankenstein da Mary Shelley. Então, não sei se alguém aqui já teve a experiência de ler, mas o Frankenstein, ele vai descobrindo o mundo, diferentemente da Bella, não pelos prazeres, ele vai descobrindo pelas necessidades, pelas coisas ruins, o sentir frio, o sentir fome, o sentir dor física, e ele vai narrando isso no filme e leva, no livro, desculpa, e leva a um desfecho bem negativo, né? Vira um filme, um livro de terror, vira uma obra caótica, ele vira, enfim, a cena da desesperança, né? E a Bella foi pro lado completamente o contrário, foi a descoberta do mundo pelos prazeres, a descoberta do mundo pela função de vida, enfim. E eu achei esse contraponto fantástico para quem teve a experiência, enfim, de poder fazer esse salto, ficou muito legal. Pessoal de casa que está online, nós temos um público de casa, eu esqueci de dizer, mas, por favor, se vocês têm vontade de conversar, perguntar, levantem a mão, que o pessoal ali, a Débora e a Eunice, nos encaminham para cá e a gente pode botar na tela, enfim, tá? Eu acho que talvez a descoberta do mundo tenha que se dar através das duas maneiras, através da dor e sofrimento e da busca do prazer, né? Porque tem uma série de teorias psicanalíticas que dizem que o bebê se dá conta que o outro existe através da ausência, do sofrimento, da dor, né? Se o bebê chora e vem algo e dá o leite para ele, é ele que fez isso, né? É o pensamento onipotente. Então, eu choro e vem leite, eu estendo a mão e eu pego uma estrela, tá tudo ao meu dispor. E no momento que ele chora e que não vem nada, ou seja, que ele sente a carência, a dor, o sofrimento, é ali que ele se dá conta, então, que existem as outras pessoas, né? Que existe um mundo lá fora, e é onde alguns autores psicanalíticos dizem que é o momento fundador do pensamento, onde é preciso começar a pensar, a fazer uma alucinação para poder postergar. Essa é uma outra questão interessante que está no filme. Que quando a gente vai trocando o princípio do prazer pelo princípio da realidade, a gente vai aprendendo a postergar o prazer, né? Ou a substituir prazeres, né? Isso é uma coisa muito interessante. Lá no início, quando a Bella está ali mecanicizada, robotizada, aquela coisa só corporal, ela entra no laboratório lá do Godwin e diz assim, eu também quero cortar. E ele diz assim, não, os vivos tu não pode cortar, só os mortos. E ela pega um bisturi e vai lá furar o olho de um cadáver, né, numa cena violenta, assim, que até nos impacta, né? Ou seja, ali está a pulsão pura, né? Tem a pulsão do prazer, a coisa mais egoísta, mas tem a violência também, né? E isso, ao longo do filme, quando lá no final ela diz, eu quero fazer medicina, tem toda uma transformação daquele instinto primitivo puro de esfaquear o olho de um cadáver por poder cortar alguém para curar ou para tratar, né? Então tem uma postergação do prazer, tem uma sublimação de um sentimento primitivo de assassinato, né? Quando eu estava na faculdade, tinha alguns professores que brincavam, que tinham uns colegas meus mais violentos que brigavam e tal, diziam assim, tu vai ser um bom cirurgião, né? Porque se puder sublimar a questão e usar um bisturi a favor da cura e não da violência, já é uma maneira, né?
Eu fiquei pensando também. Eu sou a Brenda, estudante de psicologia da Lipsa. Brenda. Fiquei pensando também quando tu falou do Duncan, que ele se interessa por essa promessa dela de que tudo pode, mas também o que interessa a gente num outro que não tem um psiquismo, assim. Qual é esse interesse, que é uma coisa muito nossa, assim, que fala muito dele também. Eu acho que isso a gente vive no dia a dia, né? Quando a gente vê alguém muito instagramável, fotos em lugares legais, vídeos maravilhosos, como se a vida fosse uma eterna viagem por lugares lindos e coisas, a gente, vamos lá, é isso que eu quero também, né? A gente teve recentemente agora no nosso país aí um escândalo das pessoas, as pessoas beneficiárias de Bolsa Família torrando seus dinheiros num tal do jogo do tigrinho, uma promessa de que aquilo ia ser maravilhoso e ia tirar as pessoas da pobreza, né? Então, eu acho que a gente está sempre lutando para não se apaixonar por algo que tem uma promessa hedonista de prazer infinito e que a vida é maravilhosa, e a gente se dá conta que a gente tem que lidar com a dureza também das coisas, né? Então, eu acho que a paixão pelo tudo pode, ela está presente o tempo inteiro, né? Mas eu acho que o amadurecimento faz parte de se dar conta disso também, né? A gente poderia estar correndo no parque, eu não sei se tem sol lá fora ou não, mas se tiver um dia bonito a gente poderia estar lá, nós estamos aqui estudando, discutindo, tentando aumentar nossa compreensão, conversando, e isso também é uma fonte de prazer adulto, diferente da fonte de prazer da sexualidade infantil polimorfa, né? Me surgiu agora na cabeça a relação que tu tinha feito, Gabriela, logo no início também, sobre o Duncan ser um superego, né? Uma representação do superego, e como ele se apaixona pelo Id, né? E como eles são enamorados por um bom tempo, até que surge o ego, que é a parte colorida, né? E que gera um psiquismo de fato. E como o Duncan também representa essa sociedade, né? Que ensina aos poucos também para ela como funciona, não só a sociedade polida, mas também a questão da sexualidade dela, ajuda ela a descobrir a sexualidade dela, né? E como o superego, ele faz esse papel de fato, né? Ele doma o id de certa forma, mas ao mesmo tempo ele se alimenta do id. E como, né, o Duncan, ele se alimenta da Bella como sendo essa esperança de é isso que eu quero ser, esse é o meu desejo, então tento possuir e controlar aquilo. E quando ele descontrola, né, fica birutinho das ideias, né? E aí vai surgindo, quando eles conseguem se separar, se surge o ego, né, que é o desenvolvimento psíquico de fato próprio da Bella. Então agora me veio essa... Claro. E fica perseguindo a Bella, né? Ao longo, fica, não, você não pode, vai ver, né? Fica querendo punir ela de fato, como um superego, né? Muito bom, né? Então, e ela vai começando a, digamos assim, né? Andar entre o ego e o id dela e vai aprendendo a usar esse superego a favor dela, né? E não como uma coisa punitiva e de pura censura, mas também de uma forma de como se adaptar melhor ao mundo, né? Tanto que ela aceita voltar para a vida passada, que foi, na verdade, uma armação do Duncan, né, de ter trazido esse ex-marido para a história de novo, né? Então aí ela aceita isso e revive isso para poder, de repente, ela lidar e, enfim, aí E que eu acho que o filme também traz uma outra questão que é a respeito da liberdade, né? O que é ser livre, né? Tem uma frase que eu vi, não lembro muito bem onde é que foi, mas que diz assim, liberdade não é fazer tudo que a gente quer, né? Tudo que vem à mente, tudo que vem à nossa vontade, fazer tudo que a gente quer, na verdade isso não é liberdade, na verdade isso a gente está sendo prisioneiro dos nossos instintos, né? A liberdade é sentir as vontades e poder escolher o que se quer fazer ou não e o que se pode fazer ou não, né? Porque a ideia de que fazer tudo o que se quer é ser livre, não, na verdade são escravos dos instintos, né? Eu não posso levantar e dar um soco num bebê, né?
Então, eu acho que o filme também traz muito dessa questão, o que que é a liberdade, o que que é o livre-arbítrio, que está desde o início, né? E eu acho que chama atenção também, assim, a coragem, né, e a curiosidade dela. E aí, pensando em tratamentos, né, em tratamentos, em psicoterapia, que muitas vezes o paciente, não, eu não quero me lembrar dessa história, eu não estou preparado para, né, para ir para esse momento da minha vida e ver melhor o que que houve, né, e como, né, falando dela, como ela pôde ir para um momento de vida que foi ruim, e que aquilo também acabou dando possibilidade para ela se estruturar melhor, né? E o quanto isso é importante, né? Poder ter essa coragem, essa curiosidade e, né, se ficar, né, com essa possibilidade, assim, né? É uma saída, enfim. E eu acho que aí tem claro, pegando a época do filme, o contexto, tem uma alusão clara à questão da feminilidade, do papel da mulher, né? Da mulher poder ter a liberdade de ir atrás. É algo humano, é algo, enfim, faz parte de todos nós, independente de homens, mulheres, mas de poder ter a liberdade de ir em busca das suas curiosidades, para não daqui a pouco assumir, como disse a colega aqui, um falso self, né? De pegar o desejo do outro como se fosse o meu. Né? Então eu abro mão do meu desejo, pego do outro, no sentido de ser gostado pelo outro, eu passo a gostar do que ele gosta, e abro mão do meu, abrindo mão da minha curiosidade, da minha busca de desenvolvimento. Né? Uma outra questão que eu acho que evolui também ao longo do filme é a nossa postura como seres humanos em relação à morte. Né? Porque o início do filme começa com uma negação da morte. Né? Ela se matou, mas tinha um pouquinho de impulso elétrico ali ainda no feto e ele trouxe ela de volta à vida. Então, não se morre. Né? Mas o filme vai evoluindo e no final o Godwin morre. Né? Então, tem a aceitação da morte. Né? Do ponto de vista do nosso inconsciente, o nosso inconsciente ele não reconhece a nossa morte. Quando a gente imagina, vou imaginar como é que vai ser quando eu morrer, a gente nos imagina como espectadores da nossa morte. Né? A gente nos vê ali no velório, estamos ali pensando, eu estou no caixão, como eu morri de acidente, morri assim, doença, o que. Então, o nosso inconsciente é incapaz de reconhecer a nossa morte. Né? E aí, o Freud também escreveu um texto sobre isso, a nossa posição frente à morte, quando estava tendo a Primeira Guerra Mundial, né, que estava exposto a isso, a morte das pessoas, e ele faz um trocadilho, assim, ele pega aquele dito que diz, se tu quer paz, prepara-te para a guerra, ele diz, se tu quer viver, prepara-te para morrer. Né? Então, tem até alguns filósofos que dizem que a gente tem duas vidas. Uma vida, a primeira, é até o momento que a gente se dá conta que a gente vai morrer. E a segunda vida começa no momento que a gente se dá conta que sim, a gente vai morrer. Né? Então a gente tem um tempo limitado aqui. Né? E isso vai ficando claro, vai evoluindo também esse conceito ao longo do filme, começando com a negação da morte até a aceitação da morte, com a morte do Godwin. Do God, até Deus morreu no filme, até o Criador morreu, então... E, ao mesmo tempo, a importância para te poder viver que essa ideia de que tu vai morrer, ela não tome conta de ti para te poder viver, né? Essa complexidade, essa dualidade que a gente está sempre vivendo, né? Débora, tu acha que não tem ninguém? Ou alguma coisa assim que no online que queira perguntar? Oi, eu sou o Renato, eu sou estudante de medicina e da Lipson também. Bom, voltando àquela parte que a Bella decide voltar à vida passada dela, eu interpretei como uma tentativa talvez de se reconectar com a mãe que ela nunca conheceu, conhecer a mãe, assim, e não tanto como
tentar voltar às próprias origens dela. Não sei. O que vocês acham disso? Eu acho que essa questão de se reconectar com a mãe, realmente, daí também vai na questão da própria origem, né? Porque ela é a mãe e a filha ao mesmo tempo, então isso tecnicamente é a história dela, né? Então, de certa forma, conseguir construir isso, assim, conseguir manejar essa situação que ela se coloca, né? Ela é a mãe, é a filha, ao mesmo tempo ela não tem mãe, ao mesmo tempo assim, uma dualidade muito grande acontecendo dentro da cabeça dela, de certa forma, assim, é uma coisa muito complexa de se conseguir entender o que se passava nela, assim, realmente quando ela quis voltar ao passado, assim. A gente está basicamente especulando, mas realmente deve ter sido uma coisa, assim, muito complexa para ela. Reviver tudo isso como uma forma de fazer várias questões ao mesmo tempo, assim. Tinha tantas questões da Bella como Victoria, né? No caso dela como mãe, quanto ela como Bella, como filha. Então ela estava tentando manejar vários conflitos internos, tanto das várias posturas, assim. Eu concordo, acho que a Gabriela falou bem, e eu acho que não só em busca da mãe, claro, mas da história de todos esses objetos maternos, porque uma função materna que é colocada dentro de nós não vem só da nossa mãe, né? Vem de vários elementos, professores, cuidadores, amigos, enfim, e o pai, né, também. Então, a função materna, eu acho que ela estava em busca disso também, né, da história dela, que isso é o fundador, a base, né? Eu fiquei pensando nessa dualidade que a Gabi falou, assim, de como quando a gente entra na vida adulta, a gente consegue olhar para os nossos pais e ver algo a mais do que a nossa mãe, o nosso pai, eles são pessoas, né? E como a Bella passa por isso de eu fui um bebê rejeitado, eu não era desejada, mas eu também fui a pessoa que rejeitou esse bebê. Então é uma empatia assim muito grande de estar nesse mesmo lugar e entender essas duas coisas e então poder fazer as pazes mais fácil com isso, assim, porque acho que dói ser um bebê rejeitado, mas ela também não passa muito por isso, porque junto disso vem essa coisa de bom, eu fui os dois. Lembra a famosa frase que o filho é o pai do homem, né? E eu me lembrei também de uma banda que na minha época era muito famosa e a gente escutava bastante, que eu acho que certamente vocês conhecem, mas talvez não faça tanto sucesso, que é a Legião Urbana, né? Que tem uma música que se chama Pais e Filhos, que diz assim: você culpa os seus pais por tudo, e isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. É mudar, deixar de ver só como pai e mãe e ver que a gente também um dia vai poder assumir esse papel, né? A Bella se tornando médica, cirurgiã, que nem o pai Godwin. Assumiu a responsabilidade. Quando a gente é criança, pode ser muito interessante culpar o pai e a mãe por tudo e responsabilizar o pai e a mãe por tudo. Mas chega um momento que é bom que a gente assuma as responsabilidades, porque tem o lado doloroso disso, né? Bom, então eu sou responsável por mim, mas é muito libertador também, né? Então eu posso tomar as minhas decisões e não só porque minha mãe foi assim, meu pai foi assado, me fizeram isso e aquilo e tal. É a outra questão, um outro conceito de liberdade, que acho que é do Sartre, né, que ele diz: liberdade é aquilo que tu faz com o que fizeram contigo. Né? Então, fizeram isso comigo, sim, mas e o que tu fez do que fizeram contigo? Acho que tem alguém no online querendo perguntar, ou eu que tecnicamente que falhei aqui. O Thiago está me perguntando aqui se vocês todos estão satisfeitos, apesar da gente ter marcado 2 horas, se está bem assim, se tem alguma coisa a mais que vocês gostariam de conversar, enfim, se não a gente... O que tu acha? Tá. Vamos lá, então.
E que eu achei um filme super completo, né, maravilhoso, assim, ele faz várias alusões a várias questões, né, questões de empatia, de reconstrução, de resgate, né, todas essas histórias, assim, que a gente comentou, né, em termos emocionais, e também, né, uma alusão política, né, que perpassa o filme, assim, e que eu achei, acho que aquele navio, né, representou muito isso, né, as fronteiras, os continentes e as culturas diferentes, assim, que eles também puderam, né, enfim, trocar, né, e eu achei o filme maravilhoso. Então, vou passar para ti, para dizer alguma coisa para a gente encerrar, enfim. Eu lembro, assim, que eu demorei bastante, vou admitir, eu demorei bastante para assistir o filme. Eu vi que tava dando todo um burburinho, que ele foi indicado ao Oscar. Eu fui assistir só no meio desse ano, assim. E eu fiquei muito interessada no filme, mas eu lembro que uma questão, assim, que eu via muito quando saiu o filme, as pessoas efetivamente assistiram, era um burburinho, assim, muito grande nas redes sociais pela quantidade de cenas de sexo. Aquilo dali chocou muitas pessoas, assim, tipo, pessoas adultas, lidando com a sua própria sexualidade, mas as pessoas, assim, não conseguindo aceitar aquilo no filme e achando de mau tom, sendo que eu achei que foi uma coisa que construiu ali, foi uma coisa que realmente agrega a história, sabe, de certa forma. E eu ficava assim chocada, eu entrava, por exemplo, no Twitter e as pessoas falando, nossa, aquilo parece uma pornô chanchada, umas coisas assim, nos comentários assim, sendo que eu tava esperando assistir o filme e ver muitas cenas de sexo, assim, cenas de sexo às vezes que a gente vê em algumas outras obras que não agregam nada para o enredo, mas eu cheguei lá e eu vi cenas de sexo assim perfeitamente encaixando naquilo e dentro dessas cenas assim, outras questões sendo discutidas, outras coisas interligando vários conceitos, e daí eu fiquei, nossa, o pessoal fez uma leitura muito superficial disso aqui, né? O pessoal assistiu, assim, só com o olho, mas não assistiu, assim, com a cabeça, de certa forma, sabe? Realmente refletindo naquilo que estava vendo, né? É, exato, o pessoal se chocando muito, assim, com uma coisa. E eu achei, assim, um filme muito bom, muito, com muitas questões. Cada vez que tu olha, tu vê um olhar diferente. Eu acredito que agora, depois de todas essas discussões, eu vou ver de novo, vou reparar em mais coisas. E eu gostei muito da atividade, achei que foi muito bom. Queria agradecer a parceria com a SPPA, é sempre uma honra. E eu estou muito feliz de estar aqui na mesa, minha primeira vez. Desculpa qualquer coisa, gente. E muito obrigada. Queria agradecer a todo mundo que veio também e que venham mais eventos. Pelo tempo que nós temos, quem sabe tu discute um pouquinho também essa questão que a Gabriela trouxe, que eu acho que ela é muito importante, né, das cenas de sexo, a sexualidade tão explícita, porque eu acho que tem toda uma compreensão que a gente pode ter e é muito pertinente a tua observação. Uhum. Sim, fica claro no filme as cenas de sexo, mas que ao longo vão sendo transformadas em sexualidade, em ligação, em simbolismo, em afeto. E eu não gosto de usar esse tipo de coisa na cultura atual, no momento atual, enfim, mas no final das contas é que a excitação pura e simples, a excitação corporal dos sentidos ainda está muito em voga, né? Então a pessoa vai lá e vê, parece uma porno chanchada. Bom, que tipo de mente que está vendo esse filme, né? Que não consegue ver o simbolismo que está envolvido naquela relação sexual, que é o próprio trabalho da Bella ao longo do filme, né? De passar de saltos furiosos a quando ela está ali se prostituindo, criar um jogo, aparecem as piadas, a brincadeira, a lembrança da memória. Tem até uma hora que tá um cara meio imitando um caranguejo, assim, nu, e ela tá deitada, como se estivesse lá desfalecida e tal. Tem todo um jogo de sedução, de brincadeira, de criação de uma sexualidade, que é diferente de sexo carnal, união genital e fins, né? Tanto que depois aparece um momento ali onde ela vai criando uma proximidade muito grande com uma colega de prostituição e elas acabam se envolvendo também sexualmente, né? E eu acho que ali vai surgindo também a escolha, o direcionamento da sexualidade, as orientações, enfim, tudo isso, né? Porque é aquela história, ficam horrorizados e tal, mas, bom, o que cada pessoa faz entre quatro paredes está ali as suas vivências, da sua sexualidade, da sua fantasia,
mas chama muito a atenção ainda hoje em dia o estímulo sensorial, coisa como se fosse aquilo ali, como se fosse só pela via da excitação e não pela via do simbólico também, né? Então, eu acho que o filme, só o fato do filme também trazer isso à baila, a discussão, já mostra o tamanho desse filme, assim, a importância e a beleza, né? E que são cenas que não provocam excitação nenhuma. É tão... Exatamente. Tem cenas que beiram um caricato, gente. É uma coisa assim que é uma coisa assim que, de certa forma, é para chocar, mas para te fazer refletir sobre o que está acontecendo ali, não é para te excitar. É no nível da ironia, do simbolismo. Eu fico pensando que parte do choque também com essa quantidade de cenas de sexo tem a ver com a questão da sexualidade infantil, porque muitas dessas cenas de sexo aparecem quando a Bella é criança ainda. Então é uma representação da sexualidade infantil que ainda é amplamente negada, né? Então essa representação caricata das cenas de sexo, de aproveitamento, de prazer corporal, é uma coisa que a gente nega de ver nas crianças. E aí a gente vê uma mulher adulta tendo essa mentalidade de criança, tendo esses comportamentos sexuais, é uma coisa, é o tal do infamiliar, né? Tu fica, opa, peraí, vamos com calma também, né? Peraí, tá, entendi, mas vamos com calma também. Então, que é essa coisa que nos prende, mesmo assim, né? As pessoas assistiram o filme até o final. Ficam, ai, que horror, mas assistiram até o final, o filme, né? Então, tipo, o que tem aí, né? A mais que te prendeu, mas te chocou nesse ponto, mas mesmo assim tá lá e, inclusive, falando, né, disso, expondo que aquilo te chocou, né? E eu acho bem pontuado, porque à medida que também vai evoluindo, as cenas de sexo vão deixando de existir no filme, né? Não termina com isso. As cenas de sexo, sexualidade infantil, polimorfa e perversa ali vão sendo substituídas pela criação do psíquico, né? Do que há entre as orelhas, né? Então, eu acho que sim. E aí, se a gente parar para pensar, nós estamos em 2024, quase 25. Vocês não imaginem a polvorosa que deve ter sido quando, em 1905, na Viena, o Freud escreveu um trabalho chamado Os 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade Infantil. Existe sexualidade infantil. Ainda bem que foi em 1905, porque se tivesse sido mais perto de 39, 40 ali, ele teria sido queimado na Segunda Guerra Mundial, né? Então deu tempo deu 30 e poucos anos ali para Marie Bonaparte salvar a pele dele ali, pagando, evidentemente, para os nazistas, né? Porque nada é de graça, então, né? Mas... E também nessas questões de tanta sexualidade, não é por nada que é o advogado narcisista que tem tanto prazer com aquela mulher ali, que mais uma, sem ele entender nada, e o infantil do narcisista que está ali com aquele prazer, como descarga, enfim. Bom, eu queria agradecer muito de novo a SPPA, a Lipsan, agradecer e parabenizar a Lipsan, porque a sugestão do filme veio de vocês, eu acho que não poderia ter sido melhor, né? Parabenizar a Gabriela, que tu disseste que foi a tua primeira vez, acho que foi uma estreia de luxo, então espero que a gente possa repetir muitas vezes essa parceria e seguir conversando, discutindo. Muito obrigado a vocês todos. Eu adoro participar de atividades quando a plateia participa assim vigorosamente como foi hoje, porque nos deixa muito mais à vontade também para falar o que a gente pensa e poder discutir, trocar, enfim, acho que é assim que a gente vai crescendo. E eu quero agradecer em nome da SPPA, para ti foi um luxo mesmo te ouvir, é uma estreia brilhante, acho que é uma parceria muito legal, que a gente pode vir a repetir várias vezes, agradecer a todos os presentes, foi uma manhã muito, muito gostosa. E ao Thiago, parceiro aí de muitas atividades, também muito enriquecedor, e esperamos, vamos organizar outros encontros, né, brevemente. Tá, gente? Muito obrigado, bom dia, bom fim de semana para todos.